Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, né, e bem-vindos ao nosso canal Froneses. Então, como eu estava falando, né, nessa aula, né, nessa aula e na anterior, né, nós estamos fundamentados aí na obra do Huizinga, e especificamente aqui, né, a gente vai estar se referindo também ao artigo de Emma Ota, Brincar na Perspectiva Psicoetológica, né, Implicações para Pesquisa e Prática. Então, pessoal, mudamos um pouquinho aí de cenário, mas aí a gente está dando continuidade, né, na verdade, a nossa quinta aula, né, sobre esses desdobramentos, né, do jogo. E como a gente tinha colocado, né, na aula anterior e nessa quinta aula, a gente está trabalhando com a obra do Huizinga, o Homo Ludens, né, e também fazendo aí uma articulação com o texto de Emma Ota, Brincar na Perspectiva Psicoetológica, Implicações para a Pesquisa e a Prática, né. Então, Emma Ota, nesse artigo, que vai estar se referindo muito à questão da criança, né, vai dizer que as crianças vêm ganhando oportunidades de escolarização e atividades dirigidas por adulto cada vez mais, por outro lado perdendo oportunidades de brincadeiras livres, autogerenciadas, né? E aí tem uma série de consequências que a gente vai tentar articular com o que a gente colocou sobre os desdobramentos ligados ao jogo. Um ponto importante, né, que Emma Ota traz é o conceito da brincadeira, né, que traz a ideia de auto-incapacitação. O que seria isso? Aquilo que o Huizinga fala, né, da incerteza, né, da situação de incerteza, da situação de tensão no jogo, do imprevisto, então o jogo como algo que não está definido, né? Isso no sentido do jogador, ou do brincante, da pessoa brincante, aceitar de maneira, né, voluntária, né, ela aceita, ela se envolve nesse jogo nessa condição, ou seja, ela cria uma situação de autoincapacitação. Essa situação de autoincapacitação, ou seja, ela aceita as limitações, ou por exemplo, quando uma pessoa mais forte brinca com uma pessoa mais fraca, de movimentos, de luta, e essa pessoa mais forte, ela joga com aquela pessoa mais fraca, digamos, um adulto e uma criança, e se submete. Quer dizer, essa situação de autoincapacitação, essa situação de se envolver, né, nesse movimento do jogo, isso é muito importante, né, porque vai proporcionar uma série de aspectos, como por exemplo, experimentar, né, movimentos diferentes, né, lidar com os limites, saber o limite dos outros. Então você tem aí desdobramentos importantes do ponto de vista afetivo, do ponto de vista das relações, né? E aí a Emma Ota ainda traz, né, além dessa questão da autoincapacitação, vai falar também, né, da inversão de papéis, que vai estar presente no jogo, na brincadeira, como algo muito importante. Então, de você estar exercendo um papel num jogo e nesse mesmo jogo se inverte, essas mudanças de papéis. Então isso também tem desdobramentos importantes para a questão da empatia, de conhecer a perspectiva do outro, se colocar no lugar do outro, né? Ampliar a compreensão. Emma Ota também vai falar de um outro ponto, que é a questão da autocontenção. Então, num jogo, muitas vezes, como eu estava falando, né, num jogo de luta, de movimento, né, às vezes o jogador, o brincante, ele não exerce toda a força e todo o poder que tem. Então, no jogo e na brincadeira, se desenvolve também, né, uma habilidade muito importante, que é a habilidade de autocontenção, de autocontrole, né, que é extremamente importante nos dias de hoje. E um outro também ponto, que é a questão da metacomunicação,
né? Porque como no jogo, na brincadeira, o nível de simbolização é bastante elevado, ou seja, as coisas estão mais no nível do faz de conta, então as comunicações se dão em um nível muito mais metacomunicativo, quer dizer, as coisas significam o que elas significam numa vivência comum, no cotidiano, mas no jogo essas coisas elas vão ganhar um significado a mais, né? Então, por exemplo, um lápis que tem um significado de lápis no cotidiano, mas esse lápis ele também pode ser uma espada, ele pode ser também um foguete, quer dizer, além de lápis, ele ainda é uma outra coisa e esse objeto ele passa a ter vários significados no jogo, quer dizer, há uma metacomunicação na medida em que os jogadores vão lidar, né, com esse nível, né, de simbolização, né? Emma Ota também faz referência aqui a um autor muito importante, né, na temática do jogo, da brincadeira, que é o Peter Gray. E o Peter Gray ele parte, né, de algumas teses, dentre elas a ideia das crianças, né, das crianças humanas, né, terem sido desenhadas pela seleção natural para adquirir a cultura por meio da brincadeira e exploração autogerenciada, né? Ou seja, a ideia da brincadeira livre, né? Da exploração autogerenciada da brincadeira livre, ela é muito importante para a aquisição da cultura. Então daí a crítica que se vem fazendo, né, desse excesso de atividades dirigidas para a criança, né, a diminuição dos espaços das brincadeiras livres como algo que alguns autores vão considerar inclusive como perigoso do ponto de vista aí do desenvolvimento humano, também se referindo aí à questão da cultura. E aí na passagem aqui do artigo de Emma Ota vai ser colocado o seguinte: Gray argumenta, né, que a diminuição das oportunidades para brincar está associada ao aumento do risco de patologia em crianças, adolescentes e jovens adultos, ansiedade, narcisismo, sentimentos de desamparo, depressão e suicídio. Isto pode estar correlacionado com a falta de sentimento de controle que as crianças desenvolvem em relação às suas vidas, né? Então, há realmente um questionamento aí muito importante, né, e uma defesa no sentido de desenvolver a brincadeira, né, para a vida das pessoas e de modo muito particular das crianças e da brincadeira autodirigida, né? Porque a brincadeira autodirigida ela tem um valor excepcional. A brincadeira autodirigida é a brincadeira livre, né? Como eu falei, a questão da espontaneidade, da criatividade, né, da regulação emocional, dos limites, né, do saber lidar nas relações. Então tem uma série de saber lidar com a frustração, né? Enfim, tem uma série aí ela é muito importante, né, em termos de saúde, como eu estava falando, né, na aula anterior, em termos de saúde e em termos também educativos, né, no sentido aí da formação, tá? Bom, é isso. Então, se você gostou, dê um curta aí o nosso vídeo, dê um like. Se não fez a inscrição ainda no nosso canal, faça a inscrição para vocês poderem receber as notificações, né, serem avisados. A gente já está na nossa 5ª aula, né, desse curso. O curso aí são os vídeos, né, e os textos e os materiais que a gente coloca na descrição dos vídeos. Então, em breve a gente se reencontra. Normalmente a cada semana a gente está disponibilizando aí um vídeo, né, para o nosso curso. Valeu!